Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Estamos estudando epístolas gerais e esse é o ciclo 1, Teologia Básica do curso da ETAD. Nas epístolas gerais, que engloba das epístolas de Hebreus até Judas, se bem que Hebreus nós estudamos separado, então são 7 epístolas que nós estudamos nessa matéria, que é a epístola de Tiago, a epístola de 1ª e 2ª Pedro, e as 3 epístolas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, e finalmente a de Judas. O tema dessas epístolas é fé, esperança e amor. Fé encontramos em Tiago, esperança em 1 Pedro e 2 Pedro, e amor nas epístolas de João. E Judas também menciona fé. Vamos à lição de número 9, aonde nós vamos tratar da 2ª e a 3ª epístola de João. Essas duas cartas são as menores do Novo Testamento. Segunda carta de João só tem 13 versículos e 3ª João tem apenas 15 versos. São as duas menores epístolas do Novo Testamento, sendo que 2ª carta de João é o menor livro de toda a Bíblia, dos 66 livros da Bíblia. 2ª carta de João é a menor e depois a 3ª João também é a menor. Vamos falar do valor dessas duas pequenas cartas, que muitas vezes é ignorado. Elas são de fato pequenas e, por não abordarem doutrinas básicas, muitos pregadores nem sempre as incluem em seus sermões. Contudo, essas duas epístolas são extremamente práticas, tendo por isso, através dos tempos, aplicação constante aos problemas da igreja local. A 2ª epístola de João foi destinada a uma senhora, talvez viúva, que criou os seus filhos para servir ao Senhor. João admoesta, então, essa família cristã a cautelar-se contra os falsos mestres, que ensinavam que Jesus não era o Cristo prometido. Esses não deveriam ser recebidos na igreja e nem em casa, porque o seu trabalho constante era destruir a fé dos crentes. Há ainda alguns que pensam que essa senhora é uma forma que João encontrou de falar da igreja. Vamos à 3ª epístola. Essa foi destinada a um presbítero chamado Gaio. A sua frase-chave é andar na verdade. Nessa 3ª epístola de João, essa carta, são ilustradas 3 tipos de indivíduos. Gaio, o presbítero hospitaleiro, que recebia em casa aqueles que eram enviados de Deus. Diótrefes, o líder da igreja, que repreendeu a Gaio severamente por receber em sua casa crentes de outra cidade. E Demétrio, o obreiro, que era o visitante. João indica que o problema básico de Diótrefes era o orgulho, acompanhado do medo de perder sua posição. Esse medo fê-lo tratar os irmãos em Cristo com injustiça e severidade. João termina admoestando Gaio a não seguir os maus exemplos de tais líderes orgulhosos, em vez disso, imitar aqueles que agem como Demétrio. Nessa lição 9, nós vamos estudar a introdução da 2ª epístola de João, no texto 1, no texto 2, o ensino da verdade à família, texto 3, protegendo a família, texto 4, introdução da 3ª epístola de João, texto 5, Gaio, cooperador da verdade, Diótrefes, o obreiro ambicioso. Vamos ao texto 1, a introdução da 2ª epístola de João. A preocupação central da 2ª carta de João é advertir seus leitores quanto ao perigo de se dar ouvido a falsos mestres, cujo propósito é afastá-los da verdade.
Outros livros do Novo Testamento, como 2 Pedro e Judas, tratam desse assunto mais detalhadamente, mas 2 João é o único que foi dirigido a uma família cristã com essa finalidade. Assim, serve de guia quanto ao ensino e proteção espiritual de nossas famílias, tendo em vista os falsos mestres. O propósito específico de João ao escrever a segunda carta era elogiar uma senhora cristã e seus filhos por andarem na verdade e preveni-los quanto às pessoas que ensinavam doutrinas estranhas. Isso ele fala no verso de número 10. Se alguém veio ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. A doutrina que era a doutrina de Cristo, conforme está no verso de número 9. João elogia-os por viverem na verdade e admoesta a não se expor às pretensas verdades dos enganadores. Apresentamos agora um abreviado resumo dessa carta. Tema: acautelai-vos dos falsos mestres que procuram afastar da verdade a família. Podemos dividir essa carta da seguinte forma: o ensino da verdade e a família, 2 João, do verso 1 ao 6. Do verso 1 ao 3, o que é a verdade. Verso 4, o andar na verdade. Verso 5 e 6, o amor cristão mútuo. Do verso 7 ao 13, a proteção da família. Do verso 7 ao 9, proteger dos enganadores. Verso 10 a 11, as doutrinas falsas, e verso 12 a 13, através dos ensinos dos servos do Senhor. Quando foi escrita a 2 João? Tudo leva a crer que a segunda epístola de João tenha sido escrita na mesma época em que a primeira, e isso nós pomos a data entre os anos 80 ao ano 98 da era cristã. Ela foi escrita pelo conhecido presbítero João. Presbítero aqui significa posição e também idade avançada. Esse presbítero conheceu a geração do tempo em que Cristo viveu na terra e ministrou entre ela. Na época em que a escreveu, ele ainda estava empenhado no trabalho do Senhor, em meio a uma nova geração de crentes que sucedeu à igreja dos primeiros dias. Notaremos o prazer de João ao verificar que alguns dos filhos da senhora, a quem ele escrevia, uma viúva talvez, continuava a andar na verdade. Alguns comentadores, conforme dissemos, apresentam a ideia de que a senhora eleita, mencionada no primeiro verso dessa epístola, talvez seja uma referência à igreja e não a uma pessoa. Mas tal ideia carece também de base bíblica e histórica. Temos a ponderar o seguinte: primeiro, não há nada em toda a epístola indício que permita admitir tratar-se da igreja. Segundo, a igreja na Bíblia é comparada a uma noiva e não a uma provável viúva com seus filhos. Terceiro, em consideração a mãe como igreja e os filhos como seus membros, teríamos a ideia de duas porções distintas, isso é, igreja e membros, quando na verdade os membros é que formam a igreja. Quarto, a Bíblia ensina claramente que somos filhos, mas filhos de Deus e não da igreja. E quinto, o 13º verso registra saudação de uma irmã. Se a senhora eleita é a igreja, quem seria a sua irmã? Considerando que essa mulher seja, de fato, uma senhora vivendo com a família no tempo de João, podemos então usar essa carta para instruir as famílias cristãs de hoje. Nos textos que se seguem, veremos os princípios tratados por João para o bem da família. É o ensino da verdade aos nossos filhos para protegê-los dos enganadores de seus erros. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. A única carta no Novo Testamento que é dirigida a uma família cristã
foi escrita por, letra C, João. 9:2. Em sua epístola, João elogia uma senhora cristã e seus filhos por andarem na verdade e previne-os quanto às pessoas que ensinavam, letra A, doutrinas estranhas. 9:3. Em sua segunda epístola, João recomenda a proteção à família, letra B, contra as falsas doutrinas. E 9:4, conheceu e ministrou a geração da época em que Cristo viveu, foi aqui o presbítero João, letra B, o presbítero João. Vamos ao texto 2, o ensino da verdade à família. Verso 1 ao 3, falamos sobre a verdade. Nos primeiros versos de 2 João, temos uma riqueza de ensino sobre a verdade. Examinemos cada verso para ver o que o apóstolo quis transmitir àquela senhora e a seus filhos. Em primeiro lugar, João afirma que aqueles que conhecem a verdade têm especial amor uns pelos outros. Isoladamente, as famílias cristãs são parte de uma imensa família universal, que é a Igreja, intimamente unida por laços do amor divino. No próximo versículo, o presbítero declara que essa verdade permanecerá para sempre. Uma vez que nossos filhos defrontam-se hoje com perigosas filosofias de vida, cabe-nos, como pais, instruí-los na verdade eterna de Deus e ajudá-los a nela permanecer. Vejamos nos versos 2 e 3, aqueles que vivem na verdade também se tornarão eternos. João usa as palavras em nós e conosco para enfatizar o conceito de que o crente que permanecer na verdade vive para sempre com o Pai e com o Filho. Verso de número 4. Como andar na verdade? João louva aquela senhora certamente por ter conduzido alguns de seus filhos à verdade. Não há elogio maior para um pai ou mãe crente do que ouvir que os filhos andam e vivem na verdade que aprendem no lar. Devemos notar que o autor não culpa a mãe pelos outros filhos que não andam na verdade. Vê-se que nem todos estavam servindo ao Senhor, apenas alguns. Isso nos revela que João tinha um conceito sadio quanto aos crentes que estavam seguindo a Deus. O seu interesse não era meramente pela salvação desses crentes, mas também por suas famílias. Algo muito importante nesse trecho é a atitude do apóstolo, elogiando a senhora eleita por seus filhos fiéis, sem, contudo, criticá-los por causa dos outros, que ainda não estavam no aprisco do Senhor. A direção do Espírito Santo é nítida nas palavras elogiosas de João. Muitas vezes um pai deixa de se alegrar pelos filhos salvos e deprime-se pela culpa que sente por filhos desviados. Às vezes, por causa disso, o pai causa até dificuldades no relacionamento com o restante da família. Uma atitude dessa pode desanimar e até impedir o pródigo de voltar à igreja. O que ele vê no pai transforma-se em dúvida como filho descrente ou desviado. Contudo, a Bíblia está repleta de exemplos de pais tementes a Deus, sofrendo muito por causa de filhos pródigos, não tendo eles qualquer culpa pelo desvio dos filhos. Por exemplo, Ezequias e seu filho Manassés, em 2 Crônicas 33, 1 a 20, e o filho pródigo de Lucas, capítulo 15, verso 11 a 32. Em ambos os casos, os pais foram fiéis. Os filhos, porém, só voltaram para casa muito tempo depois. No caso de Manassés, e volta deu-se depois da morte de Ezequias, seu pai. Como João, não devemos julgar um pai por causa de seus filhos desviados. Antes, devemos amá-lo e ajudá-lo a conduzir os filhos na verdade.
Em vez de criticar filhos descrentes e desviados, bem como aos seus pais, devemos orar por eles, pois tal crítica revela falta de amor e de domínio próprio. Versos 5 e 6, amai uns aos outros. Geralmente, um pai, sendo bom crente, esforça-se para levar os filhos a Deus, mas muitas vezes deixa de ensiná-los a amarem outros crentes. O apóstolo afirma que isso é um preceito básico revelado por Deus nos primeiros livros da Bíblia, Levítico 19, 18. É responsabilidade dos pais ensinar os filhos a conduzir-se na vida. Nessa epístola, João salienta que a obediência à palavra de Deus é fundamental para que amemos uns aos outros. Em outras palavras, uma vida pura e santa abre o caminho para amarmos uns aos outros. Notemos aqui o cuidado de João em não mencionar o nome dos enganadores, mas apenas combatendo suas doutrinas errôneas. Em contraste, na terceira epístola, João dirige-se ao líder da igreja, relatando atos e mencionando nomes. Podemos ainda deduzir o seguinte: para cultivar o amor de nossa família pela igreja, não devemos criticar os membros da igreja na presença dos filhos. Precisamos, e sim, relembrar constantemente o amor genuíno que deve existir entre os crentes. Um remédio contra o desvio espiritual é o crente perceber que a igreja o ama e que dele se lembra e que com ele se preocupa. Vamos aos exercícios. Marque C para certo e E para errado. As famílias, 9.5. As famílias cristãs são parte de uma imensa família íntima unida por laços do amor divino. Certo. 9.6. Cabe aos pais instruir os filhos na verdade eterna de Deus e ajudá-los a permanecerem firmes. Certo. O pai crente entende, 9.7. O pai crente entende que não necessita ensinar os filhos a amarem os irmãos na fé, pois com o tempo aprenderão na escola dominical. Errado, 9.7, errado. 9.8. A conduta cristã em toda a correta maneira de viver depende da dedicação ao estudo da Bíblia e obedecer à palavra de Deus é fundamental, certo? Vamos ao texto de número 3, protegendo a família, versos 7 a 9. Os enganadores, falsos mestres. Geralmente é impossível reconhecer um falso mestre apenas pela sua aparência. Apresentando-se como crente sincero e fiel, não fala de uma religião diferente, mas alega que tem uma revelação mais profunda da verdade. O falso mestre é astucioso. Ele infiltra-se em meio aos crentes, sem ser notado como tal. É preciso, pois, estar atento para não ser atingido por ele. No tempo de João, os falsos mestres que mais perturbavam a igreja tinham feito parte da própria igreja, mas agora estavam no mundo. Leiamos 1 João 4:1 e o verso 7 de 2 João é semelhante, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. 1 João 4:1 e verso 7 de 2 João. Muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. O segundo indício de falsidade dos enganadores, dada pelo apóstolo, é um sumário de seus ensinos. A mensagem dos enganadores geralmente é uma perversão da verdade, empregando a linguagem da igreja. No caso mencionado por João, eles estão falando de Cristo, sua salvação. Entretanto, negam-lhe a encarnação, e com isso não há salvação baseada no sangue expiador de Jesus. A heresia que João combatia era uma forma de espiritismo, docetismo, também chamado de gnosticismo. Essa filosofia ensinava que Cristo era um ser espiritual e negava que ele fosse a encarnação do Deus Pai.
Sua vida servia apenas de exemplo para o nosso viver, encerrando os preceitos mais elevados da sabedoria. Vamos à prevenção de falsas doutrinas, verso 10 e 11. O crente, especialmente o obreiro, tem o dever de examinar aquilo que procura entrar em sua casa e atingir a sua família. Isso inclui não somente falsos ensinos, mas também a má literatura e possíveis visitantes que danificam o fundamento espiritual do lar. Tudo que afaste a família de Deus não deve ser acolhido em casa. João avisa a família dessa senhora para não permitir que os falsos ensinadores entrem em sua casa, pois introduzirão doutrinas errôneas. Paulo também lamenta que falsos mestres enganadores se infiltrassem em certas casas, pervertendo a fé de muitos. O resultado disso é que os ouvintes nunca chegaram ao conhecimento da verdade, aprendendo sempre essas falsas doutrinas, 2 Timóteo 3, versos 6 e 7. O apóstolo apresenta que se um crente misturar a fé com falsos ensinos, perderá a sua recompensa, verso 8. João vai além da esfera do lar e diz que nem sequer devemos cumprimentar tais mestres. Isso significa que não devemos dar qualquer oportunidade ao falso mestre de iniciar um diálogo. O falso mestre, segundo o ensino dessa epístola, é aquele que deixou a comunhão dos santos e agora dissemina a doutrina errada. Esse tipo de pessoa deve ser evitada por nós, não com ódio e repugnância, mas com amor, sabedoria e cautela. Encontramos ensino paralelo na carta de Paulo em 1 Coríntios. Escreve o apóstolo que o crente continua tão abertamente com o seu pecado que deve ser evitado pelos membros da igreja, para que sinta a interrupção da comunhão cristã, para que se envergonhe, arrependa-se e volte ao Senhor. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 5. Os crentes verdadeiros e o lar, verso 12 a 13. A melhor maneira de proteger nossas famílias de ensinos errôneos, além de evitar os falsificadores da palavra de Deus, é vivermos em comunhão com aqueles que vivem e ensinam a verdade bíblica. João propõe-se a visitar essa família para conversar pessoalmente. O resultado dessa comunhão será de muito gozo e alegria para todos. Verso 12. O último versículo fala da comunhão com outra família. O ensino está bem claro. Devemos iniciar e manter comunhão espiritual com outros crentes e famílias da igreja, sejam eles dirigentes, obreiros e leigos. Assinale com X a alternativa correta. 9.9. Geralmente, o falso mestre não é conhecido pela sua aparência, pois ele não critica a doutrina. Porém, sutilmente, procura introduzir uma nova afirmando que teve uma revelação. Letra A, mais profunda da verdade. 9.9, letra A, mais profunda da verdade. 9.10. No tempo de João, os falsos mestres que mais atingiu a igreja tiveram parte. Letra C, com a própria igreja. 9.11. Outro indício da falsidade dos enganadores dada pelo apóstolo João, falavam de Cristo e sua salvação, contudo negavam sua encarnação. Letra B, encarnação. 9.12, os últimos versículo da segunda epístola de João, ressalta a importância
Letra A, de comunhão espiritual com outros crentes da família da igreja. Vamos agora ao texto 4, que é a introdução da terceira epístola de João. A terceira epístola de João foi dirigida a um obreiro da igreja chamado Gaio. A data dela é cerca do ano 80 ao ano 98 depois de Cristo. Gaio tinha hospedado e talvez ajudado financeiramente um grupo de mestres itinerantes enviados por João. Sua hospitalidade foi criticada pelo dirigente de sua igreja, que chegou até a expulsar Gaio e outros da comunhão da igreja. João escreve encorajando a continuar o seu ministério e assegurando que iria visitá-lo e normalizar a situação. Segue-se os versos chaves que mostram o objetivo do apóstolo. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Versos 7 e 8. A carta aborda 3 personagens. Primeiro, Gaio, um obreiro fiel que coopera com o trabalho dos mestres viajantes. Segundo, Diótrefes, um líder na igreja ambicioso e ditador que achava que estava perdendo posição por causa da ajuda que os membros estavam prestando aos mestres enviados por João. Assim, ele criticou injustamente os membros que tinham cooperado financeiramente ou de tal forma como esses obreiros visitantes. A terceira pessoa tratada na carta é Demétrio. Ele é um dos obreiros de João, que se hospedava na casa de Gaio. Segue agora um esboço da terceira epístola de João, onde aparecem os 3 personagens. O tema: o ministério além da igreja local. Primeiro, Gaio, cooperador da verdade. 3 João, verso 1 ao 8. Primeiro, o reconhecimento de João, verso 1 ao 4. E o exemplo de Gaio, verso 5 a 8. Segundo ponto, Diótrefes, o obreiro ambicioso. 3 João, do verso 9 ao 15. Aqui, do verso 9 ao 11, o mau procedimento de Diótrefes. Verso 12, o bom exemplo de Demétrio. E verso 13 a 15, a vinda de João. Há crentes hoje que ficam desiludidos ante as disputas e as políticas correntes na igreja atual em muitos lugares. Chegam até a dizer quisera que a igreja de hoje voltasse ao padrão do século I. Nota-se já na igreja primitiva os mesmos problemas que encontramos em nossos dias. Vemos aqui um líder cuja ambição pessoal tornou-se um obstáculo entre o seu ministério e ele. Uma muralha de egoísmo estava sufocando a sua vocação espiritual. Naquela época, os crentes reuniam-se nos lares para louvar ao Senhor. Alternava o culto entre as casas, a fim de que todos tivessem oportunidade de participar das reuniões. Quando ouviu que certos obreiros enviados pelo apóstolo João estavam na casa de Gaio, Diótrefes concluiu equivocadamente que sua posição de primazia estava ameaçada. Na carta em estudo, 3 João, veremos que esse dirigente egocêntrico fez a reação de João. Os princípios da resposta de João são aplicáveis a situações semelhantes hoje. Vamos, o relacione a coluna A de acordo com a coluna B. Coluna A. Gaio foi expulso da comunhão da igreja por tê-lo hospedado. Letra B, um grupo de mestres itinerantes. Letra B, na 9:13. 9:14, apresenta o objetivo do apóstolo João em sua terceira epístola. Objetivo,
Letra D, o ministério além da igreja local. Perdão, esse é o próximo. 9:14, versos 7 e 8. Letra C, 9:14, letra C, versos 7 e 8. Tema da terceira epístola de João, agora sim, letra D, o ministério além da igreja local. 9:16, agora é a letra A, a única que sobrou. João testemunha a Gaio, esse exemplo a ser imitado. Letra A, Demétrio. Vamos ao texto 5. Gaio, o cooperador da verdade. 3 João 1, verso 1 a 8. O reconhecimento de João. 3 João, verso 1 a 4. Quando surge um problema com líderes da igreja, a tendência é falar tanto sobre eles e seus erros, que parece que toda a igreja se resume neles. Em contraste, João trata do erro de Diótrefes em apenas 3 versículos. Já a fidelidade de Gaio é descrita em 6. A aplicação aqui é clara. Precisamos falar mais dos obreiros consagrados e fiéis do que aqueles que se omitem na obra do Senhor. Da mesma maneira, é mais justo elogiar um irmão que tenha trabalhado bem do que revelar os motivos ocultos e maliciosos de um insubordinado. Devemos observar a grandeza da atitude de João em comparação à de Diótrefes. João se regozijava pelo sucesso espiritual do seu irmão na fé, enquanto o outro sentia-se ameaçado pela presença de outros pregadores. Nesse particular, o apóstolo, como homem de Deus, dizia que a maior alegria de sua vida era ver que seus filhos andavam na verdade. Verso 4. O que é que nos traz mais satisfação? Ocupar uma posição de direção, como Diótrefes ocupava, ou saber e comprovar que nossos filhos espirituais fazem avanços na vida de fé? Havia algo na vida de Gaio que causava regozijo em João. Ele deu testemunho de que andavam na verdade. Notemos bem o que João disse no verso 2 e 3. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Isso indica que Gaio estava prosperando espiritualmente, mas ao mesmo tempo estava fraco física e financeiramente. Se o corpo e as finanças de Gaio fossem fortes como a sua fé, ele teria o físico de um atleta e a conta bancária de um bilionário. O exemplo de Gaio, 3 João, versos 5 a 8. Gaio não somente tinha praticado boas obras, como havia sido constante nisso, conforme indica a palavra práticas no verso 5. Trata-se da assistência dos irmãos obreiros viajantes. João menciona 3 razões pelas quais Gaio deve continuar seu trabalho e apoio ao ministério dos outros. Primeiro, porque eles representam o nome, verso 7, uma referência a Jesus. Como cristãos, nosso dever principal é o de propagar e glorificar aqui o nome bendito e santo de Cristo, e não esperar até que chegarmos ao céu para começarmos a fazê-lo. Segundo, os crentes devem contribuir para o sustento do trabalho do Senhor em geral, tanto aqueles que são mantidos pela igreja como os que são apoiados por ela. Será que temos o direito de esperar que o governo ou o mundo sustente a obra de evangelização para os pecadores? Claro que não. Então, não há somente uma classe de gente no mundo que podia cuidar dessa responsabilidade, a dos crentes. Terceiro, o apóstolo afirma que somos tidos como cooperadores da verdade, verso 8. Quando ajudamos o trabalho autêntico de outro irmão, o cristão que não pode pregar pode ajudar na obra em que foi chamado a fazê-lo.
Esse apoio não é para ser feito na condição de um mendigo espiritual. Infelizmente, muitos contribuem nesse sentido, como se estivesse entregando uma esmola, vendo somente a necessidade material do obreiro e não um ministério que é de alcance eterno. João ensina que as nossas contribuições e donativos devem ser entregues de uma maneira digna do soberano Senhor. Devemos, então, contribuir como se estivesse ofertando pessoalmente nossos bens a Jesus Cristo. João finaliza, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Versos 6 e 7. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. Conforme João, devemos nos referir mais às qualidades positivas de um irmão do que às qualidades negativas de outro. Certo. 9:18. Enquanto João se regozijou com o sucesso espiritual de Gaio, Diótrefes sentiu-se ameaçado com a presença de outros pregadores. Certo. Com a expressão nome, João se referiu ao nome de Jesus Cristo, que tão somente deve ser honrado e glorificado. Certo. E 9:20, a igreja deve constantemente recorrer ao Estado, pois esse tem o dever de ajudar no ministério da evangelização. É errado. 9:20 é errado. Texto 6. Diótrefes, o obreiro ambicioso. O mau procedimento de Diótrefes. 3 João 9-11. João tinha escrito uma carta de recomendação à igreja, apresentando alguns mestres, uma espécie de missionários itinerantes. Verso 9. Um líder da igreja chamado Diótrefes foi quem certamente recebeu a carta, mas não compartilhou seu conteúdo com os membros. Por essa razão, João falou a Gaio sobre a carta e também sobre o egoísmo de Diótrefes. Essa carta, enviada por João a Diótrefes, não consiste em nenhum manuscrito perdido da Bíblia. Um escrito não faz parte da Escritura somente porque um santo homem a escreveu, mas porque é inspirado por Deus. Essa talvez fosse uma carta de recomendação, provavelmente conduzida por um irmão na fé. Leia também os seguintes versos, Atos 18:27, 2 Coríntios 3:1 e Colossenses 4:10. Diótrefes, além de esconder a carta, começou a lançar acusações indignas contra os obreiros visitantes. Finalmente, sua inveja levou a excluir quem quer que ajudasse aqueles obreiros. A atitude carnal desse dirigente invejoso ainda existe nas igrejas de hoje, infelizmente. O fato ainda acontece no ministério. A igreja ali não estava sofrendo por causa de doutrinas falsas, mas pelo orgulho e a ditadura de um líder carnal. O povo perdeu a oportunidade de crescer na fé e a igreja sofreu uma divisão. Diótrefes queria glória para si e para o próprio nome, quando deveria glorificar o nome do Senhor. Verso 7. Ainda em nossos dias persiste a tentação de alguém querer exaltar o seu próprio nome. Trata-se de uma tentação muito antiga, conforme vemos em Gênesis 11, verso 4. O bom exemplo de Demétrio. 3 João, verso 12. Gaio teria sido tentado a imitar Diótrefes. Isso não quer dizer que ele chegasse a despedir seus visitantes, mas que tomaria uma atitude de contender na igreja como uma forma de santa competição. Se Gaio tivesse tomado a defesa pública daqueles que hospedavam em sua casa, o resultado teria sido uma divisão ainda maior na igreja. João aconselha a seguir o bom exemplo de Demétrio, verso 11 e 12. Ao contrário de Diótrefes, Demétrio não gozava de prestígio por causa de política e difamação. Por isso, ele tinha um bom testemunho de seus irmãos. Às vezes, o melhor atestado de nossa vida é a nossa reputação entre os colegas de trabalho na vinha do Senhor, especialmente aqueles que nos são mais próximos,
como João o era dos ministros por ele enviados. Verso 12. A visita de João. 3 João, verso 13 ao 15, João sabia que para aquele problema não havia solução automática. Assim, logo decidiu ir pessoalmente àquela igreja para resolvê-lo. Porém, ele não estava tão preocupado com a situação a ponto de esquecer os irmãos, seus conhecidos. O bom pastor considera os membros da igreja não apenas como um grupo de irmãos, mas também como amigos pessoais, um por um, nome por nome, não como uma instituição coletiva, formal e morta. Esse relacionamento entre o apóstolo e os crentes daquela igreja serve de exemplo para os obreiros de nossos dias. É importante conhecermos e saudarmos as pessoas pelo nome, inclusive na igreja. As palavras "a paz do Senhor" ficam mais tocantes quando se acrescenta irmão Gaio, irmão Jorge ou irmã Dulce. Observemos o último versículo da carta. Essa comunicação espiritual deve ser recíproca. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Verso 15. Vamos aos exercícios desse texto. Assinale com X a alternativa correta. João escreveu uma carta de recomendação à igreja, apresentando alguns missionários itinerantes. Carta essa que deixou ser levada ao conhecimento da igreja deixou de ser levada por Diótrefes, letra B, 9:21, Diótrefes. 9:22, Diótrefes, com sua atitude em ocultar a carta à igreja, revelou-se aqui todas egoísta, invejoso e carnal. 9:23, se Gaio tivesse defendido publicamente os hóspedes de sua casa, as igrejas sofreriam uma divisão ainda maior. João aconselhou a imitar, letra C, Demétrio. 9:24, João dá uma lição importante ao aconselhar que saudemos nossos irmãos nome por nome, letra A. Vamos à revisão dessa lição. Relaciona a coluna A de acordo com a coluna B. Coluna A, em sua segunda epístola, João adverte os crentes a dele se desvencilharem. Letra D, dos falsos mestres. 9:25, letra D, falsos mestres. 9:26, o segredo do amor mútuo entre os irmãos em Cristo é este. A letra F, o conhecimento da verdade. 9:26, o conhecimento da verdade. 9:27, no tempo de João, os falsos mestres que mais perturbavam tinham feito parte dela, aqui letra A, da igreja. 9:27, letra A, da igreja. A terceira epístola de João foi escrita a este obreiro. O obreiro aqui é Gaio, letra C. 9:28, letra C, Gaio. 9:29, João usa 6 versos para mencionar em sua carta a fidelidade de Gaio e apenas 3 para mencionar o triste feito desse líder da igreja. Letra B, Diótrefes. 9:29, B. 9:30, ofendido por Diótrefes, Gaio foi aconselhado por João a seguir o bom exemplo desse servo. Letra E, Demétrio. Letra E, Demétrio. Com isso, nós concluímos a lição 9, segunda epístola de João e terceira epístola de João. Agora, o aluno deve tirar 10, 15 minutos de intervalo e volte para a lição 10, onde nós vamos concluir o estudo das epístolas gerais. E a lição 10, nós vamos estudar a última epístola, a epístola de Judas. A epístola de Judas. Então, volte para o estudo da Epístola de Judas. Se você não é aluno e gostaria de ser, entre em contato conosco através do WhatsApp. Você pode mandar um comentário que você gostaria de se matricular. Nós faremos a sua matrícula, daremos acesso a você à plataforma e o WhatsApp do aluno para fazer as provas. Se caso você só está assistindo esse vídeo para ganhar informação, parabéns. Continue, é grátis, né? A informação aqui.
E se você quer adquirir um certificado, aí sim você precisa se matricular, estudar no curso, fazer as provas para adquirir a sua avaliação. Acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu, você clica no playlist e ali você vai encontrar 225 pastas com um total de 6.280 vídeos sobre a Bíblia. Você pode ir lá embaixo, na primeira pasta, encontra um comentário em Mateus, Marcos, Lucas, João, vai subindo até o Apocalipse e depois de Gênesis a Malaquias. Toda a Bíblia comentada para você. Temos pastas, a Bíblia, onde nós lemos a Bíblia para você. Temos pastas sobre manhã e noite com Charles Spurgeon, que é um devocional. Temos pasta de viagens à Grécia, a Roma, a Corinto, a ilha de Patmos. É muito material para você aprender, enriquecer o seu conhecimento bíblico. Também há pasta sobre as aulas da Escola Bíblica Dominical, as aulas de teologia, personagens do Novo Testamento, personagens do Antigo Testamento, muito material. Entre lá no nosso canal, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Deus te abençoe. Para os alunos, 10, 15 minutos de intervalo e voltamos para a lição de número 10, Epístolas Gerais.